Vamos lá, vamos para a aula magna aqui. Essa aula é uma das mais importantes porque ela separa realmente quem quer jogar o jogo de verdade e quem tá jogando o jogo ali somente por uma renda extra. Quem realmente quer atingir suas metas, ter previsibilidade de vendas, conseguir escalar o faturamento ali, de quem somente tá querendo fazer uma renda extra ali. De quem realmente tá construindo um negócio para somente ter uma renda extra. Legal? Essa é a aula que divide esse tipo de pessoa. E aqui eu vou te passar o exato caminho para você conseguir ter previsibilidade de vendas. Perfeito? Vou te entregar aqui um conteúdo, cara, que vai te dar total clareza sobre isso para você conseguir escalar suas vendas aí esse ano, gerando mais demanda qualificada. E você, consequentemente, conseguindo converter mais clientes. Então você precisa ficar comigo aqui até o final dessa aula. Legal? Então assim, hoje se você não tem previsibilidade de venda no teu negócio, você só depende de indicação, de sorte para vender, se você não consegue gerar demanda qualificada em uma boa quantidade para o seu negócio, ou se você não consegue ali gerar pelo menos 20, 30 agendamentos ou conversas qualificadas no WhatsApp, perfeito? Você também está na aula certa. Ou se você até gera demanda, mas as pessoas não veem valor no que você oferece e você não consegue converter essas pessoas para você conseguir entregar o seu serviço, sua mentoria, sua consultoria, seu infoproduto, seja o que for. Legal? Então, se você está em um desses cenários, então você precisa ficar comigo aqui, obviamente, até o final desse vídeo que eu vou te passar a exata arquitetura de aquisição de clientes. A arquitetura de aquisição escalável que a gente utiliza dentro do negócio hoje para que a gente consiga gerar vendas com previsibilidade todo dia, toda semana e também passar essa estrutura para clientes nossos que estão faturando com previsibilidade também. Legal? Mas antes, eu queria, obviamente, te passar quem eu sou, né? Às vezes você tá me vendo pela primeira vez, às vezes você só me viu num anúncio, num conteúdo, não sei. Então assim, quem eu sou? Cara, eu sou o Lucas Brandt, tô 6 anos nesse mercado, já trabalhando aí no campo de batalha mesmo, de quem realmente está gerando resultado, legal? Já gerei mais de 7 dígitos para mim, nesses anos todos de processo, já gerei de 7 a 8 dígitos para meus clientes, para que eles conseguissem ter essa previsibilidade de vendas ali dentro do processo. Sou pai, marido, cristão, legal? Só um pouco para você conhecer sobre mim aqui dentro desse processo. Aqui tem alguns depoimentos na página aqui, o que falam sobre a metodologia, alguns depoimentos que você pode entrar ali e ver. Dentro ali também, obviamente, do nosso perfil do Instagram, tem um destaque ali falando sobre alunos, onde tem dezenas de depoimentos também. Você pode entrar lá e ver sobre isso com tranquilidade, ok? Eu não sei se você percebeu, mas essa aula pode ser um pouco longa. Então, assim, para tudo que você está fazendo, você consegue ver aqui qual é a duração dessa aula. Para tudo que você está fazendo e presta atenção aqui. Se você achar que você não vai conseguir assistir essa aula até o final, o que você pode fazer? Eu deixei um calendário, um link de um calendário ou o calendário aqui embaixo. Você pode agendar uma conversa comigo ou com o meu time pra gente passar esse conteúdo pra você nessa conversa e também te ajudar em outros pontos ali, entender se a gente consegue te ajudar de uma forma mais aprofundada também nessa conversa. Então assim, se você acredita que você não vai conseguir assistir essa aula até o final, você precisa marcar essa conversa aqui. Tem que ser um dos dois pontos, até para que você consiga realmente mudar o cenário do teu negócio. Se tá com gargalos no teu negócio hoje, você precisa tomar alguma atitude para mudar isso. E eu tô aqui para tentar prover algum tipo de solução, seja gratuita, seja paga, para que você consiga realmente resolver esses problemas. Legal? Então assim, uma dessas duas opções. Se você acha que você vai conseguir, de fato, assistir essa aula até o final, show de bola. Continua aqui comigo e vamos pro conteúdo. Vamos embora. Se você acredita que você não vai conseguir assistir até o final, você marca essa conversa aqui abaixo e você escolhe o melhor horário no calendário aqui para você conseguir fazer essa conversa com a gente. Então assim, vamos direto pro conteúdo aqui. Já até abri a tela branca, abri o tablet aqui para que a gente consiga conversar. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é a aquisição de clientes. O que é a aquisição de clientes? O que é a aquisição de clientes? A aquisição de clientes nada mais é do que pessoas. Vou tentar desenhar aqui. Vamos lá. Pessoas com uma necessidade. Legal? Pessoas em comum aqui com necessidades. Legal? Com uma necessidade específica ali. E você. Isso aqui é você. Com uma solução. Isso aqui é a demanda, né? Então, as pessoas que têm necessidades ali, têm uma necessidade em comum, e que são a demanda no mercado, é a demanda que já existe no mercado, e você com uma solução que você aprendeu a resolver para você mesmo no teu negócio, uma solução que é um serviço que você presta para uma pessoa, seja que for ali a solução que você oferece hoje. Então assim, a demanda são essas pessoas, perfeito? Você tem solução, que são suas ofertas, são seus produtos ali, né? No caso ali, você tem um produto, você tem uma solução, e você tem as ofertas dentro do teu negócio, legal? Além disso, a gente precisa ter dentro desse processo aqui seu de solução, um processo de condução. Acompanha comigo aqui que você vai entender. Processo de condução, um processo de entrega e, obviamente, um posicionamento seu para que você consiga divulgar isso aqui, comunicar essas ofertas que você tem. Me acompanha que você vai entender. Então, o que é a aquisição de clientes? São pessoas que têm necessidades em comum ali, pessoas em comum que têm necessidades em comum, que isso forma a demanda, e você tem uma solução, uma oferta, que você vai estar posicionado no lugar certo para que essas pessoas consigam ser atendidas através das suas soluções, das suas ofertas. Nada mais é do que isso aqui, tá? Então, assim, aquisição de clientes é isso. É uma necessidade, você tem uma solução, e você se posiciona no meio dessa demanda para que você consiga vender essas soluções para essas pessoas, para você conseguir transformar a vida dessas pessoas através da sua solução, resolvendo uma necessidade em comum que elas têm ali. Para isso, você precisa de um processo de condução, para você conduzir a pessoa que está ali
que entrou ali no teu negócio, que entrou em contato com o teu posicionamento, até o momento onde você oferece para essa pessoa as tuas ofertas ali, o teu produto, e depois você entrega para essa pessoa um produto. Você entrega ali o teu serviço, você entrega a consultoria, a mentoria, seja o que for. Então, assim, nada mais é do que isso aqui, tá? De uma forma muito simples e muito rápida aqui pra gente entender o que é a aquisição de cliente. Necessidade, solução e, obviamente, processo de condução entre essas duas etapas e a entrega, para que você consiga entregar o teu produto, serviço ali para a pessoa, legal? Então, assim, qual a primeira coisa que a gente precisa ter para conseguir gerar resultado de fato e conseguir chegar nas metas que a gente tem? Quando a gente tá falando de aquisição de cliente, a gente sempre vai trabalhar com metas, obviamente. Trabalhar com metas. A gente precisa ter metas ali para que a gente consiga entender aonde a gente quer chegar. Se a gente não tem um aonde a gente quer chegar, em termos de meta, a gente vai chegar em qualquer lugar. E, naturalmente, esse lugar não vai ser o lugar que a gente gostaria. Legal? Então, assim, a gente precisa ter metas. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, para conseguir chegar nessas metas é ter clareza do processo. Clareza do processo que leva a gente a conseguir atingir essas metas com a aquisição de clientes que a gente espera. Legal? E clareza vem do quê? Clareza vem de um plano bem estruturado. Então, o primeiro pilar que a gente precisa falar aqui, primeiro pilar é plano de ação. Legal? Num plano de ação, você precisa definir 4 coisas aqui. Primeiro, quais são as tuas metas? Legal? Você tem que ter clareza das tuas metas. Segundo, quais são os números intermediários que você precisa atingir para você conseguir chegar nessas metas? O que são esses números intermediários? Cara, número de agendamentos que você precisa ter para bater essa meta, baseado nos teus dados atuais. Número de leads que você precisa atingir mensalmente para você conseguir bater essa meta. Número de reuniões, número de conversas qualificadas. Quais são as ações que você precisa tomar diariamente dentro do teu projeto para que você consiga atingir essas metas. Esses números são os números intermediários, legal? E depois, você precisa entender ali quais são as estratégias que você vai utilizar para conseguir atingir esses números intermediários. Quais estratégias que você vai aplicar para você conseguir atingir esses números intermediários? E, por último, prazos de execução. Prazos para você aplicar essas estratégias e para atingir esses números intermediários. Atingindo esses números intermediários, você consequentemente atinge as suas metas, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa definir aqui, o primeiro pilar desse processo da arquitetura de aquisição de clientes é plano de ação de fato, legal? No plano de ação, você tem clareza de todo o teu processo, de onde você quer chegar, quais são as microetapas que você precisa atingir e conseguir conquistar para que você consiga chegar nas suas metas finais, legal? Seja a meta final do mês ali de faturamento, seja a tua meta anual de faturamento, seja o que for, legal? Depois, a gente vai para estrutura base, tá? Estrutura base, perfeito? Primeira coisa é clareza, né? Primeira coisa é clareza, depois a gente vai para a estrutura base. E aí a estrutura base, ela envolve ali, ok? 3 pilares. O segundo pilar, o terceiro pilar e o quarto pilar. Beleza? E o quarto pilar da arquitetura de aquisição de clientes. Ok? Vamos abordar esses pilares aqui para a gente entender aqui o que seria uma estrutura base. Vamos fazer uma analogia para a gente entender essa estrutura base com uma loja. Vamos dizer que a gente tem uma loja ali. E essa loja está posicionada na rua Y. Ok? Na rua Y. Essa loja é uma loja nova. E ela estava toda destruída e bagunçada por dentro. O que a gente precisa fazer quando a gente quer abrir essa loja? A primeira coisa que a gente precisa fazer é reformar a estrutura. Quando você está reformando a tua estrutura, você está vendendo? Quando a loja está sendo reformada, ela está vendendo? Porra, claro que não. Claro que não. Isso é igual à nossa estrutura base. A nossa estrutura base aqui da nossa arquitetura de aquisição de cliente é como se a gente estivesse reformando a loja. Quando a gente abre as portas da loja com a loja reformada, aí sim a gente começa a vender. A gente começa de fato a colocar cliente para dentro. E se a gente abre a porta da loja sem ter reformado essa estrutura interna, essa estrutura base que a gente chama, o que acontece? As pessoas vão passar na frente da loja, vão olhar para dentro da loja, aquela bagunçada toda, e vão passar direto e ainda vão falar mal da tua loja. Então assim, a reforma interna ela é extremamente necessária. A estrutura base é extremamente necessária pra gente não queimar oportunidades à toa. Legal? Então, assim, essa é a estrutura base. E a estrutura base ela é formada por 3 pilares base aqui. Legal? Primeiro, teu posicionamento base. Aqui você vai definir quem você ajuda, como que você vai se comunicar com essa pessoa, qual é o tipo de personalidade, valores, princípios que você vai aplicar dentro do teu posicionamento, como você vai se comunicar com essa pessoa e realmente como você vai estar posicionado no mercado. E assim, como eu falei, já existe um fluxo de demanda. A gente não cria demanda do zero.
Já existe um fluxo de demanda. Você precisa se posicionar de forma correta no meio desse fluxo. Se você se posicionar aqui, você não pega demanda nenhuma e você não vende nada. Agora, se você se posiciona dentro de um fluxo de demanda que já existe, você consegue gerar resultados. Legal? Então, assim, o primeiro ponto aqui é um posicionamento básico. Você precisa entender com quem você vai falar, quem você ajuda, quem você vai se comunicar, como você vai se comunicar com essa pessoa, quais princípios e valores você vai compartilhar para você se conectar com essa pessoa, como você vai comunicar, qual é a tua identidade visual, como que vai ser o visual do teu posicionamento. Tudo isso é muito importante para que você seja coerente com o tipo de pessoa que você quer atingir. O tipo de pessoas que você quer atingir. Se você quer atingir um público mais classe alta, você precisa se comunicar da forma que eles se comunicam. Você precisa se apresentar da forma com que essa pessoa ela veja credibilidade em você, senão não adianta de nada. Legal? Então, assim, primeiro ponto é um posicionamento básico. Você precisa ter esse posicionamento básico. O segundo ponto é você ter um ecossistema de ofertas inteligente. Legal? Então você precisa ter um ecossistema de ofertas inteligente. Lembra que a gente falou ali atrás, que às vezes você pode estar tendo um problema de você até conseguir gerar demanda, mas as pessoas não veem valor no que você está oferecendo? Então pode ser por esse ponto aqui. Você não tem um ecossistema de ofertas bem definido, tá? Você não tem um ecossistema de ofertas bem definido ali para diferentes momentos desse tipo de público que chega até você. E as suas ofertas, elas não são irresistíveis. Elas não estão irresistíveis ali para o teu cliente. Então assim, você precisa melhorar essas ofertas. Você precisa tornar essas ofertas extremamente irresistíveis. Você precisa embalar essas ofertas de uma forma que esse público que você definiu no teu posicionamento base, ele veja valor no que você está entregando de fato. Ele veja valor no que você está oferecendo. Ele olhe para aquilo ali e fale assim, cara, eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui que o Lucas está vendendo. Eu preciso disso aqui que o fulano está vendendo. Legal? Então, assim, você precisa ter isso aqui muito bem pensado. Legal? Então você precisa ter o que vender, obviamente, né? Que são as ofertas. E isso aqui muito bem estruturado, muito bem pensado dentro da tua estrutura para que você comece a vender. Porque imagina que você começa a trazer gente para dentro. E você não tem nem esse segundo pilar, nem esse terceiro. A primeira coisa que você vai começar a entender ali e a ver é que quando as pessoas chegam, elas não se conectam contigo, porque você não tem um posicionamento base bem definido. Então elas não se conectam, então elas vão embora. Então não adianta gerar demanda. Segundo ponto, vamos dizer que você tenha o posicionamento base feito. E aí você começou a gerar demanda. Beleza, você gerou demanda, mas você não tem as ofertas bem montadas, de forma inteligente, de forma irresistível ali dentro do seu processo. O que acontece? As pessoas até se conectam com você, mas elas não veem valor no que você vende. E aí o que acontece? Você está gerando demanda à toa, porque você está somente trazendo pessoas para acompanharem você, mas você não está vendendo para elas, para transformar a vida delas e também para você botar dinheiro em caixa no teu negócio. Legal? Então você precisa ter um ecossistema de ofertas que seja inteligente e irresistível para o tipo de público que você quer atingir de fato. Legal? Então beleza, vamos pro terceiro pilar aqui, que seria o processo comercial base. É o processo condutivo que a gente falou lá atrás. É o processo que você vai levar a pessoa que está chegando, a geração de demanda, a pessoa que está chegando no teu negócio. Você vai levar essa pessoa do ponto inicial ali, que ela chegou, da atenção que você capturou dela, até o momento de você conseguir oferecer a tua oferta irresistível para ela. Esse é o processo condutivo. Isso chama processo comercial base. Você precisa ter isso aqui bem alinhado. Porque vamos dizer que você tem isso aqui alinhado e isso aqui alinhado. Tem o posicionamento base alinhado e o ecossistema de ofertas alinhado. Beleza? Você tem ali a pessoa, ela se conecta com você. Você tem ofertas boas para oferecer para ela, mas você não sabe como conduzir essa pessoa desde o momento que ela chega até um processo onde ela vá ouvir a sua oferta e realmente querer fechar. Você não sabe gerir objeções, você não sabe conduzir essa pessoa até um estado emocional que ela vá precisar ter para ela comprar de você a sua oferta. Legal? Então assim, essa aqui é a estrutura básica. Você precisa ter esses 3 pilares aqui bem definidos para que você consiga começar a abrir a sua loja, vamos dizer assim. Tá? Vamos continuar utilizando o exemplo e a analogia da loja. Para você abrir a sua loja, para você abrir a loja para o público, você precisa ter essa estrutura base. Porque com essa estrutura base, o que acontece? Você tem um processo comercial base já. Então a pessoa ela chega, você já sabe exatamente como conduzir essa pessoa da forma correta para ela não se perder no meio do caminho. Que pode acreditar em mim, ela se perde. Diversas pessoas se perdem se elas não forem bem conduzidas no processo. Legal? Então assim, você já tem um processo de condução. A primeira coisa que a pessoa vê quando ela chega é o teu posicionamento. E ela se conecta contigo. Então ela fica. É o primeiro ponto. O lead qualificado, ele se conectou contigo. É o primeiro ponto. Se ele não se conectar, ele vai chegar e ele não vai nem ficar. Ele vai embora. Pô. Então assim, não adianta de nada. Todo o teu esforço para capturar a atenção não adianta de nada se o lead não for retido dentro da tua estrutura. E o posicionamento é que retém esse lead. Legal? É o que conecta, que faz você se conectar com o lead. Bom demais? Depois que o lead se conectou, você tem um processo de condução para que ele consiga chegar até o momento das ofertas. E você fazer a oferta para ele irresistível ali e ele entrar para dentro do teu onboarding. Legal? E você entregar ali, fazer uma bela entrega, uma boa entrega. Realmente, né? Obviamente, tudo isso aqui que eu tô te falando, a gente tem como premissa você ter uma boa entrega, um bom produto. Né? Não seja um picareta que quer somente vender, ter o processo comercial definido, boas ofertas, um bom posicionamento, mas quando chega na hora da entrega, é uma merda de entrega. Não seja esse tipo de pessoa, não tenha esse tipo de negócio. Legal? Então, assim, vamos demais. Esses são os 3 pontos. Então, o primeiro ponto tá aqui, o primeiro pilar tá aqui. Né? Na verdade, o segundo pilar aqui, que a gente definiu como segundo pilar, né? O primeiro pilar lá é o plano de ação. O terceiro pilar tá aqui. E o quarto pilar tá aqui, que é o processo de condução. É o processo condutivo, é o processo comercial base. Legal? Nesse cenário aqui, o que a gente já tem até agora? Juntando os 4 pilares que a gente falou até agora.
Legal? A gente tem metas, a gente tem clareza sobre o processo. Então a gente tem clareza sobre o processo, a gente sabe exatamente quantas pessoas a gente tem que colocar aqui na frente para gerar o resultado final que a gente quer, as metas que a gente quer atingir. A gente sabe disso, a gente sabe quantas reuniões a gente precisa gerar, a gente sabe disso porque a gente montou o plano de ação, a gente tem clareza já sobre isso. A gente já tem o ponto, o pilar que faz a pessoa se conectar contigo, que é o posicionamento. A gente já tem o processo de condução que leva a pessoa de um ponto até o outro. E a gente já tem a oferta irresistível ali para diferentes momentos do teu cliente, diversas ofertas ali dentro do ecossistema de ofertas inicial, para que você consiga entregar a melhor oferta possível para aquele momento daquela pessoa que está chegando até você e você aumentar extremamente, estrondosamente a tua taxa de conversão. Legal? Então a gente já tem isso. O que falta agora? O que falta? Qual é o terceiro ponto? A gente tem clareza, a gente tem estrutura base. Desculpa a letra aqui, tá? Mas dá pra entender. Estrutura base. O que falta aqui? Qual o terceiro ponto? A demanda. As pessoas. Agora a gente pode começar a trazer pessoas. Agora a gente pode abrir a porta da loja, que vai dar bom. Agora a gente tem essa estrutura base já para levar essas pessoas aqui, de um ponto até o outro. A gente já tem clareza de onde a gente quer chegar. E agora a gente tem demanda. A gente precisa gerar demanda. A gente precisa trazer pessoas qualificadas para a nossa porta. Legal? E como que a gente gera demanda? A gente gera demanda através dos sistemas de geração de demanda. A gente gera demanda através dos sistemas de geração de demanda. Deixa eu beber uma água. E aqui a gente chama de sistema de geração de demanda. Legal? Os sistemas de geração de demanda eles têm 3 categorias que a gente trabalha aqui. Você já viu aquele guruzão lá, né, que você segue aí, falando assim: social selling é o único caminho para você trazer clientes. Prospecção é o único caminho. Anúncio para estratégia australiana XYZ é o único caminho. Webinário é o único caminho. Tudo funciona. Tudo funciona. Só que a gente precisa adaptar a estratégia para o teu momento. A gente precisa entender quais são as estratégias, quais são os sistemas de geração de demanda que encaixam com o momento atual do teu negócio. Legal? A gente tem 3 categorias macros aqui que a gente trabalha de geração de demanda. Primeira categoria, formatos pagos. Segunda categoria, formatos outbound. Terceira categoria, inbound, orgânico. Vamos resumir isso aqui? Estratégias de anúncios pagos, estratégias de prospecção, estratégias de conteúdo. Dentro de cada uma dessas categorias aqui, existem diversas estratégias diferentes. Diversas estratégias. Legal? A gente precisa entender aqui e inicialmente escolher 2 estratégias, no máximo, que a gente não precisa de muitas inicialmente, 2 ou 3 no máximo, pra gente começar a aplicar e começar a gerar demanda em massa. Legal? Isso tudo aqui precisa estar definido de acordo com o TED. O que é o TED? São os teus recursos de tempo, os teus recursos de energia e os teus recursos de dinheiro do teu negócio. Legal? Então, quanto de tempo você tem disponível? Quanto de mão de obra você tem disponível aí, e energia para aplicar os funis, os sistemas de geração de demanda? Quanto de dinheiro você tem? Cara, tu não tem dinheiro nenhum. Show de bola. Então começa por esses 2 aqui. Eu comecei por esses 2. Até os meus 10 mil de faturamentos iniciais, eu só utilizei esses 2 aqui. Eu só utilizei esses 2. Somente esses 2. Essas 2 categorias, né? Obviamente, eu tinha 2 estratégias, uma aqui e uma aqui. Beleza? Então assim, você não precisa de muito. Você precisa entender, de acordo com os teus recursos de tempo, energia e dinheiro, quais são as estratégias que fazem mais sentido pro teu negócio no momento. E isso tudo, você vai olhar pro teu plano de ação, você vai olhar pro teu posicionamento, tudo isso para você definir isso aqui. Legal? Muito bom. Então assim, aqui é curto prazo para conseguir cliente, né? Anúncios é a forma. No mesmo dia que você liga o anúncio, você já consegue começar a gerar lead e tem um processo comercial já definido para conduzir esse lead. O posicionamento vai conectar com o lead. Você tem ofertas para oferecer, você já consegue vender no mesmo dia. Legal? É possível. Tô falando que você vai fazer isso. Né? Não tô falando que com certeza você vai aplicar isso aqui e você vai vender no mesmo dia. Obviamente não tô falando isso, mas é possível. É possível totalmente. Aqui, médio prazo para conseguir cliente e aqui, médio prazo / longo prazo para conseguir cliente. Legal? Conteúdo ali, até você acertar algum conteúdo orgânico, né? E ele tem, obviamente, diversas estratégias de conteúdo, né? Leva um pouco mais de tempo. Prospecção também é um médio prazo ali pra gente conseguir gerar resultado, ter o pipeline cheio. Então, assim, 3 categorias. Você precisa escolher ali dentro dessas 3 categorias, dentro das estratégias existentes dentro de cada uma dessas categorias, 2 ali, no máximo, para você começar a aplicar e gerar demanda. Também para você conseguir aplicar da maneira correta e conseguir gerar demanda. Se você escolher muitas estratégias ali também, você não vai conseguir aplicar da maneira correta que precisa ser aplicada para você conseguir gerar resultado. Beleza? Muito bom. Aqui, agora você tem pessoas. Vamos lá. Vou o desenhozinho aqui para você entender o que a gente já tem. Pessoas. De preferência, pessoas com um Qzinho aqui em cima. De qualificado. Se conectando contigo através do teu posicionamento. Atravessando o teu processo comercial com um processo condutivo muito bem alinhado. E chegando nas tuas ofertas. Comprando de você. E sendo feliz
com a transformação que você gera com o teu produto. É isso. Legal? Não tem muito mistério nisso aqui. Legal? Obviamente tem os pontos aqui de execução dentro desse cenário aqui. Como eu vou aplicar estratégias de geração de demanda, como eu vou montar as ofertas, como eu vou montar o posicionamento. Aquelas perguntas que a gente já sabe que vão surgir. Legal? Qual é o quarto ponto? É o quarto ponto lá. Tá? Aqui então geração de demanda. Tá? É o quinto pilar que a gente tem. Beleza? E aí o quarto ponto, né, a quarta seção macro, é a entrega. Esse aqui é o ponto mais importante do nosso negócio. Tá? Esse aqui é o ponto mais importante. O que vai te perpetuar de fato no mercado? Nesses 6 anos que eu tô no mercado, já vi dezenas de pessoas entrarem, fazerem dinheiro e saírem do mercado. Diversas vezes. Por quê? Só se preocupam com o processo comercial, o processo de venda. É só colocar cliente pra dentro e colocar dinheiro pra dentro e não se preocupam com isso aqui. Uma hora ou outra, obviamente, saem do mercado. A entrega é o que vai te perpetuar no mercado. O produto é o que vai te perpetuar no mercado. Você precisa constantemente melhorar seu produto. Constantemente melhorar seu produto. Constantemente melhorar seu produto. Qualquer insight que alguma pessoa te traga, qualquer insight, seja numa reunião de venda, seja numa conversa, seja os seus clientes, você precisa pegar esse insight, analisar e ver se faz sentido você melhorar o seu produto. Legal? Então, assim, sempre, constantemente. Seu produto nunca tá pronto. Nunca tá pronto o teu produto. Você sempre vai estar constantemente analisando e melhorando esse produto. Legal? Então esse é o ponto aqui mais importante de toda essa nossa conversa aqui. Se você não tiver isso aqui alinhado ao longo do tempo, obviamente você não precisa ter um produto extremamente alinhado para começar a vender. Você vai alinhando ali ao longo do tempo, você vai compensando as pessoas que compraram anteriormente com acessos maiores, né, mais entrega, você vai compensando essas pessoas. Você não trava por conta de criação de um produto perfeito. Não, você bota um MVP na rua, né, um mínimo produto viável aí na rua, a mínima versão viável do teu produto, que já funcione minimamente, e aí você vai melhorando constantemente. Até porque você já sabe que você nunca vai ter o produto pronto, então sempre esteja constantemente melhorando. Legal? Então agora, obviamente, eu tenho um convite para te fazer, né, no final dessa conversa que a gente está tendo aqui. Eu tenho um convite para te fazer extremamente importante. Assim, se você realmente quer mudar esse ano, né, se você realmente quer chegar nos seus resultados esse ano, você quer realmente resolver esses gargalos, que às vezes já estão há tempos aí, tá vendendo só por indicação, tá dependendo da sorte para vender, não tem previsibilidade nenhuma de venda, não consegue gerar demanda qualificada. Se você já tá há tempos com esses gargalos aí, ou você começou a ter esses gargalos agora e eles estão te incomodando profundamente, preciso te fazer um convite, obviamente, tá? Para você resolver seja qualquer tipo de problema na tua vida, tá? Você tem 3 caminhos, legal? 3 caminhos. Na verdade, 4. Mas vamos considerar 3 aqui, tá? Você pode estar sozinho, resolver os problemas. Você pode ter o direcionamento de alguém e o acompanhamento de alguém, /acompanhamento, para você conseguir resolver isso. E você pode ter, você pode ter alguém fazendo por você. Lucas, você falou que tinha 4 caminhos. Você botou só 3. O quarto é desistir. Isso aqui a gente não considera. A gente quer resolver esses gargalos. A gente tem esses objetivos de resolver esses gargalos. Legal? A gente tem 3 caminhos aqui. Eu não vou te fazer um convite hoje diretamente para esses 2 aqui. Por quê? Eu não vejo sentido, você chegando agora aqui, tá? De eu te oferecer produtos que exigem um investimento maior. Exigem investimentos maiores. Legal? A gente tem aqui, por exemplo, ofertas onde a gente faz por você, que a gente cobra 18 mil. Então, assim, eu não vejo sentido de oferecer isso aqui para você agora. Né, para fazer por você. Até porque eu acho que você precisa dominar o processo. Até para você conseguir delegar alguma coisa, eu acredito que você precisa dominar o processo. Obviamente, às vezes esse processo já está alinhado, aí é uma coisa totalmente diferente, você pode entrar em contato com a gente vai conversar e entender se a gente consegue te ajudar ou não. Mas assim, o que eu queria fazer um convite para você agora? É para que a gente, de certa forma, te direcione nesse processo através da nossa formação sobre arquitetura de aquisição de clientes. Legal? Então assim, como que funciona essa arquitetura de aquisição de cliente? Como que funciona essa formação? A gente vai passar por todos esses pilares aqui, desde o plano de ação até o comercial, até a geração de demanda bem ajustada ali para que você consiga gerar resultado. E onde esse acesso, onde eu vou pegar isso, onde eu vou consumir isso junto com vocês aí, Lucas? Dentro da nossa plataforma aqui, você vai ter acesso a toda a implementação da arquitetura de aquisição de clientes. Você vai entender sobre a arquitetura do negócio, como que funciona esse modelo de negócio, como que funciona essa arquitetura de negócio de fato. Você vai entender aqui sobre as escadas de oferta, o ecossistema de oferta, o posicionamento de fato, o arsenal de vendas, que é o processo comercial condutivo base, os sistemas de geração de demanda, tudo isso você vai ter acesso total aqui para que você consiga aplicar isso aqui, resolver os gargalos e chegar nos objetivos iniciais que a gente tem ali. Legal? Isso aqui é de extrema importância para que você consiga resolver os gargalos desse ano. Legal? E eu tô te fazendo simplesmente um convite aqui aberto, sem nenhum tipo de gatilho mental para fazer você ser convencido a comprar. Eu já te expliquei como funciona a aquisição de cliente, já te expliquei como funciona a arquitetura de aquisição de cliente, e vou disponibilizar isso aqui por um valor ridículo, que eu até posso abrir aqui para você. Normalmente, quando a pessoa ela vem para uma conversa com a gente direto ali, a gente oferece essa formação aqui. Deixa eu abrir a oferta dela aqui até para você ver.
carregar aqui. Bom demais. Ó, a formação aqui, legal? A gente oferece essa formação aqui para ela por o valor de R$ 1.497 ou 12 vezes aqui de 150. Você tá aqui dentro comigo, dentro da área de materiais, você já é um parceiro nosso aqui, você já compartilhou seus dados com a gente, você já está aqui com a gente dentro desse processo, você assistiu a aula até aqui, então eu não vou liberar por esse valor para você. Eu vou deixar aqui abaixo do link da conversa, tá? Abaixo do calendário aqui, eu vou deixar o link para você conseguir adquirir essa formação aqui por um valor extremamente ridículo para você conseguir aplicar toda essa arquitetura de aquisição de clientes e você conseguir resolver os seus gargalos, ter previsibilidade de venda e conseguir escalar o teu faturamento aí esse ano. Legal? Então assim, clica aqui embaixo para você conseguir pegar esse material e você conseguir ter acesso a essa formação. E além disso, eu ainda te dou uma garantia dupla aí. Como que funciona essa garantia dupla, Lucas? Te dou uma garantia dupla. Como que funciona essa garantia? Primeiro ponto, obviamente você tem 7 dias ali para você começar a assistir a formação, entender sobre o conteúdo ali, e se você não ver, se você não conseguir enxergar valor de fato no que eu tô falando ali, no que eu tô te mostrando ali dentro dessa formação, eu não tô falando que você pode. Você é obrigado a pedir o teu dinheiro de volta. Legal? Eu te obrigo a pedir o dinheiro de volta. Se você não vê valor ali no que eu tô te mostrando e você não vê que você vai poder recuperar ali no mínimo, do mínimo, 10 vezes do que você vai investir comigo. No mínimo. No mínimo. Então, olha lá. Essa é a primeira garantia. Segunda garantia, se em 3 meses, em 90 dias, 3 meses, você não conseguir recuperar o investimento ali, ter lucro com o que eu te mostrei ali dentro, aplicando o que eu te mostrei ali dentro, você pode entrar em contato com o meu suporte e pedir acesso direto a mim, pra gente marcar uma reunião e eu olhar pra tua estrutura de perto, como se fosse uma mentoria individual, e a gente melhorar essa estrutura pra você conseguir gerar resultado. Legal? Então assim, você não tem nada a perder, você não tem risco praticamente nenhum aqui dentro. O que você precisa fazer é ir abaixo do link do calendário e você clicar pra você conseguir adquirir essa formação aqui. Legal? Você conseguir adquirir essa formação. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar ao lado ou abaixo do link ali pra você adquirir essa formação o nosso WhatsApp suporte, para você tirar dúvidas com a gente diretamente sobre essa formação. Legal? Então assim, vai ali agora, clica ali, isso aqui não vai ficar por esse preço por muito tempo, assim, não é falsa escassez, é real. Eu tô lidando com gente aqui do mercado, eu sei que você entende como funcionam as coisas, então eu sei que você, quando você olha pra mim falando isso, você sabe que eu tô falando a verdade, eu não vou deixar isso por esse preço, eu vou aumentar esse preço, porque assim, é ridículo o valor entregue ali dentro. Esse é um tipo de material que meus mentorados, que pagam muito caro pra estar comigo, recebem como material de apoio. Legal? Então assim, pega ali. Esse é o melhor material sobre aquisição de cliente que você pode pegar. É a melhor decisão que você pode tomar. Nesse momento, se eu estivesse no teu lugar, eu tomaria essa decisão agora. Ainda mais com essa garantia dupla aqui que eu tô te oferecendo. Legal? Alguma dúvida? Pode entrar em contato diretamente pelo link ali do WhatsApp que eu vou deixar ali abaixo. E outro ponto, tá? Assim, tirando tudo isso que eu te falei, se você acredita que você já tem isso aqui minimamente estruturado, você já está um pouco mais avançado, você já está faturando no mercado, cara, você já tem um bom faturamento, você quer acelerar isso ainda mais, ou você quer ter mais previsibilidade, você quer ter um time comercial treinado pela gente, por exemplo, você precisa ir direto no calendário e marcar uma conversa com a gente e a gente entender se a gente de alguma forma consegue te ajudar. Legal? Muito bom. Cara, espero que você realmente tenha aproveitado essa aula e tenha gostado dessa aula para que você consiga tirar proveito disso. E eu espero que realmente você tome alguma ação a partir do que você ouviu aqui. Alguma ação. Seja de marcar uma conversa com a gente, seja de adquirir essa formação para que você consiga, de fato, gerar resultado. Legal? Então assim, estamos juntos sempre de quem realmente está no campo de batalha aqui, gerando resultado, previsibilidade, falando negócios. Você pode contar comigo diretamente. Legal? Tamo junto, um abraço e até mais.